A atitude de Jesus em Mateus 4. Deixa eu ver o que tem em Mateus 4 aqui. A tentação de Jesus. É forte também. Aleluia. Porque o Senhor usou estratégia, amada igreja. Foi uma grande batalha aqui, né? E o Senhor venceu na palavra, né? Satanás, ele foi tão ardiloso para querer, aleluia, Jesus, né? Parar a missão de Jesus, que ele chegou quando Jesus estava mais fraco no último dia, para querer para tentá-lo. Anagassou, berecou, marache, negerei, anagastou. Não é? E o Senhor Jesus vencendo uma palavra. Sabe que me lembra? Aleluia. Quem ouviu a experiência, aquela experiência que eu contei, aleluia, Jesus, de que veio um anjo do Senhor, aleluia, Jesus, eu estava numa embarcação no meio da floresta amazônica. E eu estava conversando com algumas pessoas, nós estávamos falando da palavra de Deus, amada igreja. Eu acho tão lindo, amada igreja, é uma coisa que eu não tinha até então, né? Mas eu sempre via a minha mãe conversando com alguém, a conversa que poderia ser lá do mundo, ela mudava a conversa, dava um jeito de mudar a conversa para a palavra de Deus. E eu ficava olhando isso, assim, meu Deus, me ajuda a ser assim também, né? Aí, amada igreja, né, o Senhor está me moldando nessa parte. Aí eu estava conversando, aí entrou, eu coloquei a palavra de Deus ali. Nós estamos falando da palavra, e amada igreja, eu vi um anjo, aleluia, eu vi aquele clarão de luz passando lá na frente do barco. Eu me assustei. E eu arregalei o olho porque eu vi de olhos abertos, amada igreja. E quando, aleluia, eu vi aquele, passou rápido, aquele facho de luz. Aí eu arregalei o olho, todo mundo me olhou na hora, né, porque eu me disfarcei. Todo mundo me olhou, aí eu falei assim, André, o que tu tá vendo? Aí eu falei bem assim, se eu falar, vocês não vão acreditar. E aí eu senti que o Senhor, né, para me sair daqui, aleluia, de perto daquelas pessoas, eu saí de perto e fui lá para frente para orar a Deus. E comecei a orar, comecei a repreender, madeiras, comecei a repreender, o sangue de Jesus tem poder, vai queimando para lá, sangue de Jesus tem poder, joga por terra em nome de Jesus, amada igreja. E eu não me atentei que eu não estava sentindo nenhuma presença maligna. Eu não estava sentindo, aleluia, nada de Satanás, nada de demônio. E aí eu pedi uma palavra do Senhor. E o Senhor, amada igreja, aleluia, Jesus, me deu a palavra de José, né? No início de Mateus, a qual, aleluia, Jesus, o anjo vai, aleluia, Jesus, falar com José em sonho. Eu entendi na hora. O anjo tinha visto, aleluia, Jesus, e aí eu me conectei no mundo espiritual. E aí o Senhor começou a falar comigo. O Senhor, quem já ouviu essa experiência que está aqui no canal, Madrid, foi contado. Eu não vou contar toda ela não. Também só vou contar essa parte, aleluia, justamente porque entra nisso aqui. E o Senhor começou a me falar que era o anjo do Senhor. E aquele anjo, ele iria me conduzir numa experiência em sonho. Assim como o anjo falou com José. E seria aquela madrugada. Aleluia, são Deus de poder e glória. E aí, amada igreja, aleluia, Jesus, eu guardei aquele versículo, não é? E eu sabia, amada igreja, que a experiência só ia começar quando eu dormisse. E, amada igreja, dormi e acordei pela madrugada. 3 horas da madrugada, eu estava no propósito, o Senhor é minha bandeira. E eu fui orar a Deus. E aí, amada igreja, aleluia, são Deus de poder e glória. Quando, aleluia, Jesus, né, estava de madrugada, o barco começou a balançar. O barco começou a balançar, começou a balançar muito. Ninguém estava conseguindo dormir mais. Ninguém estava conseguindo dormir. Amada igreja, o barco estava chacoalhando para lá e para cá. Amada igreja, eu vou entrar nessa passagem. Aleluia, Jesus. Espera aí. Vou fazer uma oração aqui ao Senhor. 2 minutos, amada igreja. Aleluia, Jesus. Me ajude aí, para que o Senhor venha confirmar. Aleluia. Paz e amado.
Nos cobre com teu sangue, meu Pai. Nos cobre com teu sangue, Paizinho amado. Amada igreja, fique em espírito, viu? E os obreiros, as obreiras do canal, fiquem de olho. Lara, Shomereclo, Maramandarai, Nagasubri, Andaramandarai, Nagasai. Jore, Faindere, Vastaramandarai, Nagasai. Eu te peço uma confirmação que a amada igreja tem muita opressão maligna lá fora. O Senhor me mostra armadilhas que foram preparadas. Jore, Faindeclo, Maramandarai, Nagasubri, Andaramandarai, Nagasai. Armadilhas que foram preparadas. Muito ardilosa. Sabe quem? O espírito do engano. Por isso fique em espírito o máximo possível. O Senhor aleluia, Jesus. O Senhor me entregou a palavra, amada igreja. Deus é lindo, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso. Irmão Tiago Farias, Deus abençoe sua vida. Nós não utilizamos emoji, meu amado irmão. O Senhor me deu uma visão com emojis. Está aqui no canal, vá lá, aleluia, Jesus. Na playlist, aleluia, show refine declomaramandarai nagasai. O Senhor me mostrou que emojis, aleluia, são demônios. Eu vi claramente, emojis são demônios. E quando você envia, você recebe seta, meu amado irmão. É uma visão tremenda que o Senhor me deu. Tá aqui no canal, você procurar na playlist, visões, revelações e profecias. Amém? Aleluia, está lá. Aleluia, para quem não sabia, amada igreja, o Senhor me mostrou, né? Muita coisa o Senhor me mostrou, tá lá, amada igreja. Amada igreja, continuando a experiência, eu vou terminar a experiência e eu vou para a palavra. O Senhor me entregou a palavra, amada igreja, agora o Senhor entregou. Anagassomericoma nagasai. E, aleluia, Jesus, quando, aleluia, choremanderevasoprapa nagasai, aquele barco começou a chacoalhar pela madrugada. Eu não conseguia dormir mais. Eu sabia que a experiência não ia ser eu acordado. Se eu não dormisse, não ia ter experiência. Satanás estava lutando. Amada igreja, o barco chacoalhava, vinha uma onda e balançava. Todo mundo, ninguém conseguia dormir. Nunca tinha acontecido comigo, amada igreja, isso. Nunca tinha acontecido comigo isso. E aquele barco balançava, amada igreja, e a rede balançava para lá, para cá, para lá e para cá. Ninguém estava conseguindo dormir. Rafa nagassomericlo maramandarai nagasu. Jorefaindeclo marafa nagasomeri alavastai. Amada igreja, aí, aleluia, Jesus, eu estava quase para amanhecer. E eu precisava, pelo menos dormir de 5 a 10 minutos, porque eu sabia, né, que a experiência, ela ia demorar. Mas o tempo do Senhor é diferente do nosso. Amada igreja, eu orei ao Senhor. Eu coloquei minha mão ali naquele barco. Eu disse, Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra. E eu sei que é Satanás que está tentando impedir essa experiência. Paizinho amado, Elias orou, o fogo desceu. Josué orou, a Nagasúbria, e o sol e a lua pararam. E eu te peço, Senhor Pai, para essas ondas em nome de Jesus. Amada igreja, em alguns minutos elas pararam. E eu dormi, amada igreja. Quando eu dormi, aleluia, o anjo veio me conduzir. Amada igreja, eu fui levado, eu acredito que foi em algum lugar da Tailândia. O lugar onde me levou, né, era um lugar diferente, não era no Brasil, era fora do Brasil, não é? E justamente foi ali que eu travei uma batalha tremenda, diretamente com Satanás, com Lucifer. Aleluia, Jesus. Amada igreja, foi muito longa. Eu me cansei, eu me fadiguei. Eu clamava, Senhor, socorro, eu não vou conseguir vencer. E ele ria de mim, amada igreja, e ele falava comigo, ele ria, ele vinha para cima de mim com toda a fúria. Olha, amada igreja, aqui, e eu falava bem assim, você está paralisado em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor me entregava. Ele, sabe, se ele ficava um pouco parado, se ele se soltava, parece que quebrava. Amada igreja, foi uma luta muito grande. Falava somericlou maramandarai nagasai. Jo refaindeclou maramandarai nagasúbria. Alagassai. Sabe como foi vencido, amada igreja, esta batalha? Amada igreja, aleluia, Jesus. Eu não tinha lembrado, amada igreja, aleluia, Jesus, né? O Senhor, Ele tinha me dado uma estratégia antes. Eu já tinha lido esta passagem de Mateus, capítulo 4, na qual o Senhor me tinha me dado essa palavra antes, a qual Jesus venceu uma batalha com a palavra. E aquela luta vai, amada igreja, aleluia, tentava segurar aquele demônio, ele se soltava, ele vinha para, aleluia, Jesus, para me bater, e eu, na autoridade que o Senhor, estava cansado, amada igreja, meu Deus. Eu já não aguentava mais, amada igreja.
foi aí, aleluia, que o anjo veio me ajudar. E eu lembrei dessa passagem da Bíblia. Quando eu lembrei da passagem que Jesus venceu Satanás através da palavra de Deus, amada igreja, eu olhei para ele e comecei a sorrir. Quando eu sorri, ele começou a gritar desesperado, porque ele sabia que eu tinha entendido o mistério. Que aquela luta eu não ia vencer na autoridade. Que aquela luta eu não ia vencer no louvor. Que aquela luta eu não ia vencer, amada igreja, com aquilo que eu já tinha, mas com algo novo que o Senhor tinha me entregado ali. Era com a palavra. Amada igreja, e aí ele caiu no chão. Quando eu caí, eu peguei minha mão assim, peguei no pescoço dele e sabe assim, com muita força, coloquei assim no chão, joguei no chão, ele assim, ó. Aí eu olhei bem na cara dele e falei: sabe por que você é um derrotado? Porque você foi um rebelde, você caiu do céu, você é um anjo caído. Amada igreja, ele gritava desesperado, porque eu já estava usando a palavra de Deus para vencer aquela luta. Antes de eu terminar, amada igreja, ele saiu desesperado. Quando ele saiu dali, eu vi que era no corpo de uma jovem. E por isso que eu acho que era um lugar da Tailândia, da China, porque a pessoa tinha um olho um pouquinho puxado. Era uma jovem que tinha, aleluia, um cabelo, aleluia, um pouco curto. E ela estava oprimida com Satanás. Amada igreja, quando eu expulsei, aquela jovem se assustou, ela me olhou e eu falei bem assim: você está livre, pode sorrir, você está livre. E o Senhor me trouxe de volta. Amada igreja, tem muito detalhe nessa experiência, aleluia, ela está aqui no canal. Está escrito, eu creio que é Batalha com Satanás, alguma coisa assim, eu não lembro direito. Batalha espiritual, né? E foi, amada igreja, aleluia, Jesus, um aprendizado muito grande na minha vida. Porque ali eu entendi que tem batalhas que a gente não vai vencer da mesma maneira. Todas as batalhas são diferentes. E essa batalha, assim como Jesus, ela foi vencida usando os versículos da palavra de Deus, na palavra, amada igreja. Sabe por que, aleluia, o Senhor me mandou contar essa experiência? Porque, aleluia, tem pessoas aqui em nosso meio que você vai passar. Lembra do que o Senhor revelou, da experiência que o Senhor vai dar para pessoas? E eu sou uma dessas pessoas, amada igreja. O Senhor vai dar experiência. E se lembre dessa experiência. Tem pessoas que você vai vencer batalha espiritual na palavra. Tem pessoas que você vai vencer a experiência no louvor. Tem pessoas que você vai vencer a luta espiritual. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Com oração, com autoridade. Derevasso klahassumara panagaserenjos. Doclo manara renegerei anagastu prafa nagarai erevassubia. Anagarai. E o inimigo lutou para que você não soubesse disso. Por isso que é importante, amada igreja, leia a palavra de Deus. Porque como é que você vai vencer uma batalha espiritual se você não sabe os versículos da palavra? Não é? Como, amada igreja, aleluia, Jesus, que você, aleluia, Jesus, vai entrar numa batalha e o Senhor, aleluia, você vai ter que vencer aquela batalha através da palavra se você não ler. A nossa vida espiritual é um equilíbrio, amada igreja. Lembra da balança? Eu agradeço aí ao irmão Guilherme, aleluia, por trazer, aleluia, essa mensagem, aleluia, de Mateus capítulo 4. Foi muito importante para introduzir aquilo que o Senhor há de falar, aleluia, com cada um de nós. Foi através da palavra que o Senhor venceu. Então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Enquanto você não vencer esta batalha espiritual, aleluia, Jesus, não é? Os anjos do Senhor não vão se achegar, amada igreja. Derevassou, refain, declo, manará, haregasi, rapa, nagassomericlo, maravandará, nagasubria. Lembre-se, amada igreja, sabe o que é engraçado? Não é engraçado não, sabe o que é um mistério, né? Quando eu estava muito cansado, que eu já falava que não aguentava mais, eu sabia do mistério, mas eu não lembrava. Eu não lembrava, amada igreja. Eu estava muito cansado, eu estava muito debilitado. Eu olhava para aquele demônio e ria tanto de mim, amada igreja. E eu estava muito cansado, eu disse: meu Deus, eu não vou vencer, me ajuda. E eu tinha a estratégia, eu sabia a estratégia, mas eu tinha esquecido. Não é? E quando, aleluia, Jesus, né, aquilo veio, abriu a minha mente, a palavra, aí eu sorri, amada igreja. Eu senti que algo chegou na minha mão ali, né? Um armamento espiritual. Lembre que o Senhor já entregou essa arma. E o Senhor está, aleluia, lembrando novamente aqui,
Porque eu creio que essa madrugada a gente já vai ter batalha espiritual, hein? Mericlomaramandarai Nagasai. Madre Igreja, eu estou sentindo uma pressão maligna tão grande. Eu tenho certeza que aqui ao redor da minha casa tem bruxa. Porque antes de eu abrir a live, eu já entrei numa batalha já com o notebook. A Madre Igreja, o notebook simplesmente ficou só a tela azul, não aparecia nada. Eu disse, meu Deus, não acredito. Meu Pai, tem misericórdia. Aí, aleluia, mexi pra lá, tirei a bateria, né? Aí consegui, ligou. Aí, aleluia, abri a live, aí o microfone não estava funcionando, não é? Aleluia, Jesus. E aí eu tive a ideia de tirar o microfone e ligar somente o notebook, ativar o áudio do notebook, para a glória do nome santo do Senhor, né? E nós estamos aqui, amada igreja, né? Eu tenho certeza que estas palavras, pessoas aqui precisavam ouvir. Mas o que o Senhor vai nos ensinar está no livro de Mateus, capítulo 10. Aleluia, Jesus. Aleluia. Versículo 16. Foi uma palavra que foi falada hoje, acho que foi hoje à tarde, e ela vai ser falada novamente aqui. Mateus capítulo 10, versículo 16. Tem uma pessoa em nosso meio, Anagasai, Nagasi. Não empresta a tua mente, aleluia, para Satanás. Você está sendo setada. Você é obreira aqui no canal. A sua mente está sendo setada. Não empresta não. Anagasubra. O que eu falei no início? Cuidado, o espírito do engano. Não seja enganada. E você está sendo. Não empreste, aleluia, Jesus. Aleluia. Pede para o Senhor fechar a brecha, porque tem brecha. Fecha a brecha. O que você está sentindo aí não está vindo do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 10. O irmão Guilherme sempre chega no momento certo, né? Ele sempre dá uma palavra tão linda. Irmão Guilherme, gostaria de um dia sentar e ouvir, aleluia, Jesus, você pregando, meu irmão. Vamos te colocar para pregar algum dia aqui no canal, em nome de Jesus, amém? Me mande um e-mail, aleluia, Jesus, santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 16, aleluia. E nós temos que ter isso, amada igreja, aleluia, antes de entrar na palavra, né? Quem não, aleluia, Jesus, quer ouvir essa experiência inteira, ela está aqui no canal, está lá na playlist Experiências, aleluia, Santos de Poder e Glória, não é? É um aprendizado, eu vou ouvir novamente, amada igreja, porque tem muita coisa lá, sentindo o coração de ouvi-la novamente, né? Vai ter pelejas à madrugada, pelo que eu estou sentindo aqui, pelos notebook não quis ligar, o microfone não funcionou, aleluia, santo e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Deus é lindo, Deus é poderoso, Deus é santo. E o Senhor vai nos ensinar, amada igreja, a nós fugirmos das tentações, a nós fugirmos do pecado. Anaravasu. Porque lembra quando Jesus, aleluia, Jesus estava no Getsemane? Amada igreja, todas as palavras estão se ligando. Já teve essa pregação aqui, né? Quando Jesus estava no Getsemane, o que aconteceu? Ele teve medo, não é? Ele falou: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito estava pronto para ser entregue à morte, mas a carne estava temia, porque ela não conhecia a dor da morte. Ele não sabia. Então, amada igreja, aleluia, Jesus, o que nós aprendemos com aquela pregação foi que nós não podemos deixar que o medo venha dominar, que um sentimento destrutivo, corrosivo no nosso coração, por exemplo, como de inveja, como de medo, como de timidez, como, aleluia, Jesus, de raiva, venha dominar a nossa vida. Não. O nosso espírito está pronto, então nós vai sentir algum momento, não é? Jesus sentiu medo, amém, mas ele não deixou que aquele sentimento dominasse a vida dele. Ele venceu o medo, foi lá e se entregou. O Senhor já está falando, amada igreja. Em algum momento da sua vida você vai sentir o que, amada igreja? Né? Você vai ficar com medo, aleluia, meu Deus, tem tanta gente aqui na igreja.
Meu Deus, justamente no dia que eu vou pregar, aqui tem um mistério que vai te ajudar. Daravasi. Por quê? Quem vai pregar não vai ser você, vai ser o Espírito Santo. Ele que vai falar. Aleluia, espiritualmente, amada igreja, aleluia, nós não temos, aleluia, Jesus. Humanamente, nós não temos, aleluia, Jesus, a sensibilidade espiritual. Nós não temos, aleluia, a sabedoria. Humanamente, nós não temos, amada, essa capacidade de trazer uma palavra. Mas sabe quem tem, amada igreja? Jesus, o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que você faz, não é de você, mas é do Espírito Santo. E por isso que o Senhor fala que nós temos que dar bom testemunho, porque o teu testemunho vai ganhar almas para Jesus. Por isso que o Senhor, amada igreja, faz uma grande transformação na nossa vida e nós passamos a ser pessoas diferentes lá do mundo. Agora você pensou, já imaginou? Nós servindo a Jesus, fosse tudo igual, amada igreja. O mundo não houvesse nenhuma diferença. Estava todo mundo salvo, não é? É por isso que o Senhor fala que nós somos uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Que as coisas velhas já foram. Eis que tudo se fez novo. Né? Na nossa vida. Lembra de como você era antes de chegar na presença de Deus? Não é? Amada igreja, eu era soberbo, arrogante, briguento. Aleluia, Jesus, mentiroso. Tinha uma lábia que só Jesus para ter misericórdia, para conquistar uma pessoa. Não é? E mentia, aleluia, mentira saía, aleluia, como eu bebia água. Não é? Aleluia, Jesus. O que Jesus fez? Tirou. Não é? Eu era briguento. A primeira coisa que o Senhor fez, numa das primeiras coisas que o Senhor fez na minha vida, no dia seguinte, o Senhor falou bem assim para mim: bate de porta em porta e vai pedir perdão de todos os teus vizinhos. Eu não contei outra, amada igreja, fui lá. E tinha gente que eu devia dinheiro. Aí o Senhor falou bem assim: dá o dobro do que você devia. Eu dei, amada igreja. Aleluia, dei o dobro do dinheiro que eu devia. Por quê? As pessoas levaram um choque. O André, crente? Não, o André. Mas, aleluia, a atitude, amada igreja, gera uma ação. O teu testemunho vai dizer quem você é. Não é? Se eu gritava, hoje eu não grito mais. Se eu era arrogante, hoje eu tenho mansidão. Se eu era uma pessoa explosiva, hoje, aleluia, Jesus, eu vou ter, aleluia, Jesus, a simplicidade. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tudo é um aprendizado. Tudo na nossa vida torna-se novo. Mas sabe o que foi pregado? Aleluia, eu creio que foi hoje à tarde, que o Senhor falou bem assim, não é? Que Ele bate na porta. Lembra dessa mensagem? Ele bate, Ele é educado, amada igreja. Ele só vai fazer essa transformação na tua vida se você deixar. Agora, se você prender seu coração, Ele vai bater ali na tua porta. Batendo ali na tua porta. Ele vai bater. Mas se você não abrir esta porta, não vai acontecer nada na sua vida. Ele não vai cear com você. Não vai ter Santa Ceia, não vai ter libertação, não vai ter quebra de cadeias, não vai ter, amada igreja. Mas quando você abre esta porta, a tua vida muda. A velha criatura sai, nasce um novo homem e uma nova mulher. Nasce uma nova criatura, nasce um cristão, nasce, aleluia, o caráter de Cristo na nossa vida e nós passamos a ser morador. Aleluia, Jesus. E passamos, aleluia, a ser morador de Jerusalém. Não é? Não é lá que nós queremos chegar? Se é uma cidade nova, tudo passa a ser novo. Tudo passa a ser novo, amada igreja. Hoje você está aqui, aleluia, nesta noite. Você, aleluia, está ouvindo esta palavra, o Senhor está falando contigo. A palavra não vai voltar vazia, ela vai chegar no teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor já está tocando, eu tenho certeza que o Senhor já está tratando aí a tua ferida, aquilo que você estava sentindo. Porque quando o Senhor bate e você abre, há uma transformação. E aí, olha a palavra que o Senhor traz, amada igreja, nesta noite.
Mateus 10,16, que diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por que, amada igreja, no meio de lobo? O lobo, amada igreja, não é? Ele fica espreitando para pegar uma ovelha. As ovelhas estão tudo ali, uma pertinho da outra, não é? E o lobo fica espreitando até encontrar uma desgarrada. Aravassai. E quando bem a Bíblia fala, amada igreja, não é? Tem pele de cordeiro, tem chifre de cordeiro, mas quando abre a boca fala como um dragão. Não é verdade? Vai ser uma capa. Por que o Senhor fala: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos? Eles não estão longe de nós, amados. Falso profeta, lobos devoradores, não estão longe de nós. Eles estão no nosso meio. Então nós somos essa ovelha com a palavra cheia de lã, cheia dos mistérios do Senhor. E aí eles também estão lá pregando, não é? Por dinheiro, por fama, não é verdade? Dentro da tua igreja, o pastor, aleluia, Jesus está disciplinando aquele que está pregando a palavra, está colocando no banco, não tem mais oportunidade. Eles estão no nosso meio, corrompidos, se entregaram a fábulas, se esqueceram do verdadeiro evangelho, se esqueceram do amor à cruz, se esqueceram daquilo que o Senhor trouxe, que foi, aleluia, trazer, aleluia, Jesus, o evangelho da graça. Só que, amada igreja, muitos, aleluia, Jesus, não sobrevivem no meio dos lobos. Por quê? O dinheiro corrompe. Ah, amada igreja, o dinheiro corrompe. Quando eu estava em São Paulo, amada igreja, aleluia, Jesus, eu recebi uma proposta, aleluia, Jesus, no momento que eu estava precisando de dinheiro. Estava em São Paulo e eu recebi uma proposta, amada igreja, para sair da cidade, de muito dinheiro. Recebi aquela proposta tentadora. Só que o Senhor já tinha me alertado antes, não é? Aí eu olhei e só fingi. Disse rir e disse: não, eu não vendo a minha vinha. A minha vinha, ela foi comprada, aleluia, Jesus, com muito choro, com muita lágrima. Da Ravassai. O Senhor pagou, aleluia, um preço muito alto com a sua vida. E eu não me vendo. Derevassou, mereclavassou. Mas muitos, amada igreja, aleluia, Jesus, olham, aleluia, Jesus, para a grandeza. Ah, eu vou ter casa, eu vou ter carro, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Quando, amada igreja, você, aleluia, é um missionário, você não tem casa, você não tem, aleluia, Jesus, lazer. Você um dia está num apartamento, no dia seguinte você está numa rua. Tá, aleluia, Jesus, o Senhor vai te direcionar para um outro lugar. Você não tem um paradeiro fixo. Ser, amada igreja, um evangelista, um missionário, uma pessoa que está, aleluia, você não tem um lugar, assim como Jesus. Jesus não tinha um lugar fixo, ele pregava num lugar, depois já estava no outro. De Arafa, Nagasai. Mas muitos, amada igreja, aleluia, Jesus, estão já sem visão espiritual. Muitos, amada igreja, já se entregaram à carnalidade. Muitos já se entregaram, amada igreja, a este evangelho, aleluia, Jesus, de facilidade, que está levando milhares e milhares todos os dias para o inferno. Alavaço mericlou manará reneguerei anagastu prefou marata naganagai. Muitos, amada igreja, aleluia, Jesus, já se deixaram, aleluia, Jesus, aleluia, entrar na sua vida a facilidade. Ah, não, aqui é mais fácil, aqui eu não tenho que tirar o meu brinco. Ah, não, aqui eu gosto de cortar as pontinhas no meu cabelo. Ah, aqui eu posso ter minha maquiagem, tenho imperfeições na pele, eu gosto de, colocar ali a minha base, eu gosto de colocar o meu cordão no pescoço, aqui, então eu vou ficar aqui nessa igreja. Ah, aqui tudo pode. Ah, Jesus só quer o teu coração. É por conta disso, amada igreja, que o inferno está cheio. É por conta disso que o inferno, amada igreja, cada momento, milhares e milhares e milhares e milhares de almas estão entrando nos portões do inferno por conta da facilidade, de que não se prega mais contra o pecado, contra a vaidade, de que agora, amada igreja, meu Deus, eu fico tão triste quando alguém sobe no altar, e um dia desse eu ouvi isso. Ah, para quem vai falar isso? Isso é usos e costumes. Eu disse, meu Deus, eu ouvi isso da boca de um pastor.
Eu fiquei olhando e disse, meu Deus, tem misericórdia. Milhares de pessoas estão passando no inferno por falarem isso. Ah, isso é usos e costumes. Não, mas não é usos e costumes, isso é santidade. Faz parte da santidade espírito, alma e corpo. Aí o Senhor fala, esse que vos enviam como ovelha ao meio de lobos, mas muitos não sobrevivem, amada igreja. Porque se ovelha, amada igreja, no meio de lobo, você, aleluia, vão se levantar, vão levantar falso testemunho, vão, aleluia, vão te denunciar, não vão parar de te perseguir até, aleluia, Jesus matarem a tua fé. Não vão parar de te caluniar, não vai terminar. Porque você tem algo diferente, eles já não tem mais, já estão mortos espirituais, já se entregaram à vaidade, ao mundanismo, já se entregaram, aleluia, Jesus, né, à facilidade, e querem te corromper também, querem corromper a tua fé, querem te tirar de Jesus, querem tirar, arrancar a santidade que tem na tua vida, o brilho do Espírito Santo, Mericalamandarai. Chore fanagarai erevasubia, raquelavassou. Mas olha o que o Senhor fala, eis que vos envio no meio de lobos. Quem é escolhido sobrevive, amada igreja. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Entenda aquilo que o Senhor falou. Foi falado hoje à tarde. Prudente como a serpente, amada igreja. A serpente, aleluia, Jesus, ela, antes de dar o bote, ela analisa o seu inimigo. Ela não vai, amada igreja, ir contra, aleluia, Jesus, seu adversário, que ela não vai conseguir vencer. Não vai. Ela sobe a cabeça, coloca a língua para fora, porque ela não enxerga bem, e ela vai analisar o tamanho do inimigo, aleluia, Jesus, que está na sua frente. Se ela vê, não, esse é grande demais, eu não vou conseguir, ela vai embora, ela foge. Ela não enfrenta. Halavassubria. Quantos crentes, amada igreja, aleluia, Jesus, que, aleluia, Jesus, batem no peito e dizem, ah não, agora eu tô forte, eu oro, eu jejuo, faço isso, faço aquilo, pode vir, aleluia, Jesus, que agora eu vou vencer. Aí Satanás olha para ele e ri, né? Tá bom, vou colocar um prato aí na tua frente. Justamente aquilo que ele gostava lá no mundo. O irmão passa na frente dele, nem desviou o olhar. Meu Deus, caiu, amada igreja. Caiu. Para nós criarmos estrutura no mundo espiritual para suportar lutas e provações, demora tempo. Não é da noite para o dia. E por que o Senhor fala prudente como a serpente? Porque a prudente, ela foge. E o que o Senhor está falando, você está vendo o pecado, foge. Você está vendo que você não vai aguentar? Aleluia, meu Deus, aleluia, Jesus. Meu coração foi setado com o sentimento dessa irmã. Foge, corta essa amizade, amada igreja. Eu não estou dizendo para você, aleluia, não deixar de dar paz do Senhor, não. Eu estou dizendo para você, aleluia, Jesus, cortar as conversinhas, aleluia, Jesus, não ficar, aleluia, de amizadezinha, aleluia, para lá e para cá. Terminou o culto, vai embora para casa, não fica lá na igreja de conversinha, não. Dará, não perca a sua bênção, Mericlou, Maramandaraya, Nagasubria. Nós, amada igreja, conhecemos o pecado e sabemos um prato, quando ele está vindo a 1 quilômetro de distância, o servo de Deus está vendo o que você vai fazer. Está vendo que você não vai resistir? Dobre da rua, atravesse, vai para uma outra rua, para um outro lugar. No início da caminhada, amada igreja, eu fazia muito isso, eu sabia, amada igreja. O crente, ele sabe. Por isso, amada igreja, que quando nós pecamos, vira iniquidade, porque nós sabemos quando nós estamos pecando contra Deus. Nós sabemos, amada igreja. Aquilo que nós vamos suportar é aquilo que nós vamos. Ah, não venha dizer, ah, irmão, não sei. Não, você sabe sim. Você sabe. Derevassai. Aireclo manarash negerea nagastu prefo marata nagasi. Você está vendo que você não vai resistir? Foge. Não enfrente uma luta que você está vendo que você vai perder. Foge do pecado, amada igreja. É isso que o Senhor está dizendo nessa palavra. Foge do pecado. Nerevassai. Ah, irmão, você é um covarde. Não, isso é sabedoria. Por que o Senhor ia deixar escrito na sua palavra? Prudente como uma serpente. Não enfrente uma situação a qual você, aleluia, está vendo que você vai cair. A Nagasúbria. Ah, aleluia, Jesus, a pessoa veio, aleluia, do vício do alcoolismo. Vai, não, vou pregar num bar, agora eu consigo. Aí a pessoa chega lá, começa a ver aquele copinho para lá, demora a estar lá. A pessoa não tinha estrutura ainda para estar lá.
não estava preparado e caiu. Ou seja, não foi prudente, não agiu na sabedoria. Até você criar estrutura, amada igreja, para aquilo que o Senhor quer que você faça, vai demorar. O Senhor vai gerar situações ainda na tua vida para que nós venhamos a amadurecer. E simples como as pombas, amada igreja. Olha, amada igreja, é um animal tão manso, é um animal tão tranquilo. Você pode prestar atenção, aqui em Manaus tem muitas, amada igreja. Você vai na rua, né? Você se aproxima, né? Dá vontade até de pegar ali, né? Você se aproxima, vai tentar pegar uma, amada igreja. Ela tá ali, ó, ela tá comendo ali, né? Mas o olho dela não para de trabalhar, amada igreja. Ela tá vigilante, Nerevassai. Irmão, tenta pegar uma. Tu chega bem pertinho, tu vai fazer menção, ela voa, vai embora. Da mesma maneira somos nós. Nós temos que ser mansos, porém vigilantes. Não deixar, aleluia Jesus, que um lobo venha nos abocanhar. Não deixar que uma armadilha venha, aleluia Jesus, sobre a nossa vida. Nós estamos vendo. Não deixar que alguém, aleluia, venha nos aprisionar. Daravassai. Ser manso, aleluia Jesus, mas vigilante. Aleluia Jesus, não é? Crente vigilante, amada igreja, não fica com rodinha em panelinha, com crente contendeiro, com crente, amada igreja, que, aleluia Jesus, é desobediente, que é rebelde. Sabe aquele grupo de pessoas, amada igreja, que tem na igreja? Acho que em todo lugar tem. Meu pai, eu não estou dizendo aqui que você tem que virar a cara e não dar parte. Não, você der, a parte do Senhor faça diferença. O que, aleluia, o Senhor está falando é que nós não devemos fazer parte da panelinha. Portanto, seja prudente como as serpentes e simples como as pombas. Você entendeu o mistério desta palavra? Como nós devemos se portar e agir perante as situações? Com sabedoria, com inteligência. Isso não é dizer que você é fraco, você vai fugir de uma situação. Não, amada igreja. Isso é sabedoria. Diz, não, eu não quero pecar contra o meu Deus. Eu não quero, aleluia. Não, eu vou sair. Não é? Aleluia, são Deus de poder e glória. Eu não vou fazer parte, não quero isso na minha vida. Nós, amada igreja, temos a escolha de dizer não para o pecado, dizer não para as leis humanas. Exemplo, aleluia Jesus, você vai estar, amada igreja, no lugar, ou aliás, a obediência ao homem, a terreno. Por exemplo, a um pastor, ela tem limite. Tem pessoas que pregam, não, tem que obedecer ao pastor, não sei o quê. Eu fico só olhando, né? Eu já fiz prova com Deus, amada igreja, numa situação, e olha o que o Senhor me respondeu. Que a obediência, aleluia Jesus, a um homem da terra, ela tem limite. Ou seja, se ele está impondo uma coisa na sua vida, que está fora da palavra de Deus, está fora da Bíblia, não obedeça. Você não é um rebelde, você não é desobediente. O pastor chega... Não tem problema não, pode cortar o teu cabelo, pode andar de salto alto, pode andar com essa blusinha toda decotadinha, não tem problema não, mostra aí mesmo, não é? Um pastor corrompido. E aí a pessoa vai o que? Não, tem que obedecer meu pastor. A pessoa quer pecar, já estava no coração dela, ela só estava esperando uma pessoa falar. E aí, amada igreja, aleluia Jesus, não é? Não obedeça. Aí vem aquela passagem linda, mas basta obedecer a Deus que aos homens. Eu passei uma situação, amada igreja, aleluia Jesus, né? Aleluia Jesus, aleluia Jesus, né? Aleluia Jesus, num grupo de jovem, Derevassai, né? Não tem essa camisa do pé, essa camisa preta? Não é do Senhor, amada igreja. Essa camisa preta, né? O Senhor mostrou para mim, o Senhor mostrou para uma jovem e mostrou para a irmã Raimunda, né? O que tem por trás, aleluia, dessa camisa preta aí do pé, aleluia Jesus, o demônio que está lá, afligindo os jovens que tem isso. E o Senhor me mostrou, aleluia Jesus, e eu disse, não, eu não vou usar isso. Derevassou. Pra quê? Meu Deus, fizeram reunião, me humilharam, aquela coisa, bababá, não é? E eu continuei, disse, não vou usar, pode falar o que quiser, né? E foi aquele levante todo contra a minha vida. Alavassou, declomará, mandará. Eu entrei em desobediência? Não. O Senhor falou que não era para mim usar.
Mas basta obedecer a Deus que aos homens. Eu fiz prova de Deus, amada igreja. E o Senhor me respondeu. Agora querem impor, amada igreja, né? A forma como você, aleluia, Jesus, tem que se portar. A forma como você tem que se vestir, aleluia. Demora, estão pintando a igreja de preto. E aí? Você, não é? Amada igreja, nós temos exemplo na Bíblia. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram, aleluia, de frente de uma estátua. Todo mundo se ajoelhou. Eles se ajoelharam perante uma lei humana do homem? Não. Você tem escolha. Daniel, como foi falado aqui, ele escolheu não tocar no manjar do rei, ou seja, no pecado. Em lei humana. Em lei, amada igreja, de pastor, de pessoas que quer, aleluia, impor coisas na tua vida que você sabe que é errado. Não aceite o pecado na sua vida. Diga não, aleluia, Jesus. Você está respaldado na Bíblia. Você não é um rebelde, meu amado irmão, minha amada irmã. Você, aleluia, Jesus, é uma pessoa remanescente. Você que guarda a palavra e diz não, aleluia, Jesus. Sadraque, Mesaque e Abednego foi, aleluia, jogado na fornalha? Foi. Mas o que? Eles disseram não. E o nome do Senhor foi glorificado. Não se venda, não venda a sua vinha. Não venda, amada igreja, aquilo que você, aleluia, Jesus, demorou tanto para conquistar a sua vida, a sua intimidade com Deus. Tanta oração, tanta lágrima, tanta perseguição para, aleluia, Jesus, aleluia, você se entregar dessa maneira. Não. Daniel não se entregou. Ele não tocou no manjar do rei. Ele, amada igreja, continuou naquilo que ele foi, aprendeu naquilo que ele foi ensinado. Então, segundo Tessalonicenses 2,15, então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra ou por epístola nossa, ou seja, a tradição, aquilo que nós aprendemos, a santidade. Pecado é pecado, não tem nada de pecadinho não, é uma mentirinha, essa mentirinha vai te levar para o inferno. Jarafa nagarai irevasubiande clou marafa nagarai irevastai. Joclou marafa negerei anagastu prefou marafa nagasi. Aleluia, remandarai anagasubria. Brecou narachou marapia larraçou brecan lavasi. Jo meremerei. Aleluia. Jo refainde clou managasi. Você entendeu o mistério desta palavra? Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas sinagogas. Perseguição vai ter, amada igreja, em todo lugar onde o Senhor te levar. Você que prega a palavra, que prega contra o pecado, meu irmão, você vai ser perseguido em todo lugar. Quero mudar de igreja, estou sendo perseguido. No outro lugar para onde você quer ir, também vão te perseguir. O Senhor já me mostrou isso, amada igreja. Uma vez eu estava sendo perseguido, mas tanto perseguido que eu queria ir embora daquela igreja onde eu estava e queria ir para outro lugar. Aí o Senhor me deu uma experiência, não é? Aleluia, Jesus. O Senhor me levou na igreja lotada, preguei nessa igreja. Aí falei, Senhor, é aqui que eu quero congregar. Olha como essa igreja é avivada, é tão linda, os irmãos dão glória, aleluia. Ando na doutrina. E aí um dia eu estava aqui, me embalando numa rede. Aí o Senhor falou bem assim, meu servo, te arruma, te levanta e vai lá na minha casa. Não na igreja que tu congrega, na outra, naquela que tu pregou. Aí eu amém. E lá, amada igreja, o Senhor tinha me revelado uma campanha, aleluia, para aquele povo fazer, os 7 mergulhos de Naamã, não é? Amada igreja, foi justamente no dia que eu preguei. Fui lá, quando eu cheguei, amada igreja vazia. Tinha umas 2, 3 pessoas, não é? Não fizeram a campanha que o Senhor revelou lá, que o Senhor me usou, não é? Não fizeram a campanha, os irmãos ficaram tristes, aquela coisa, aquele levante. Eu já tinha pregado lá, mas o levante já tinha começado. Aí o Senhor falou, tá vendo? Tu tá lá, mas tá aqui também, tu vai ser perseguido. Hanagasu Meriko Maramandara. Ali eu entendi, amada igreja. E eu fiquei lá na igreja onde eu estava, não é? Não adianta nós fugirmos, amada igreja. Não adianta nós fugirmos. Só vai, aleluia, Jesus, aumentar mais e mais a situação. Só vai aumentar mais e mais a luta. Se você tá no lugar, tá sendo perseguido, permaneça lá, até o Senhor te remanejar. Ou uma hora você vai vencer. Lembre-se, você não precisa justificar. O Senhor te justifica. Apenas faça a sua parte como servo e como serva de Deus.
ore, jejue e busque. Não deixe ninguém roubar sua vinha. Podem tirar tudo da tua vida, podem tirar, amada igreja, de cargo, podem tirar, aleluia, tua família, podem tirar tudo que você tem, mas ninguém pode tocar nas tuas vestes, ninguém pode tirar a intimidade que você tem com Deus. Anagasubria, derevassou marakia, lavande como anagasá. Ninguém, amada igreja, pode. Ninguém, amada igreja, pode tirar essa intimidade que você conquistou com o Senhor, com muitas madrugadas de choro, de pranto, muita busca, muita entrega. Ninguém pode. Todo mundo, por que você é tanto perseguido? Porque você tem um brilho do Espírito Santo, porque você é diferente, porque, amada igreja, você é simples e humilde. Aleluia, tem pessoas que, aleluia, gostariam de ter isso, mas não tem. Nagasu, refine, komaramandarai, nagasai. E aí o que? É mais fácil, aleluia, te derrubar do que, aleluia, a pessoa pagar preço para conseguir também. Anagasai, jo refine the close soul, xeregerei anagastai. Anagasubria. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haver de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de dizer. Nós não sabemos pregar, amada igreja. Nós não sabemos se expressar. Mas o Senhor, Ele sabe, o Espírito Santo sabe. Então, o que o Senhor quer, que nós o quê? Um dia, aleluia, Jesus, a amada igreja era tão tímido, mas tão tímido, mas tão tímido. E aí, aleluia, quando eu voltei para as casas do Senhor, não é? Eu me lembro que no dia que eu voltei, uma irmã olhou para mim e profetizou: você vai pregar lá na minha casa. Aí eu disse: não, eu acabei de voltar para os caminhos do Senhor, já vou pregar? Não. Ela profetizou, amada igreja. E aí, amada igreja, eu creio, não sei se era 1 semana ou 2 semanas o culto na casa dela. E eu senti a cobrança. O Senhor falou: você vai pregar. Ah, amada igreja. Foi jejum, orei pela madrugada, jejum pela madrugada, madrugadas inteira. E aquela coisa, meu Deus, eu não sei. Amada igreja, paguei preço. Jejum de 3 dias. Entrei logo no jejum de 3 dias. Amada igreja. Quando foi, eu disse sim, eu vou pregar. Foi, amada igreja. Meu Deus. Parecia que não ia acabar mais o culto. Porque eu não sabia falar, não sei até hoje, mas o Espírito Santo, ele sabe falar, ele sabe se expressar. A única coisa que o Senhor quer é que nós abrimos a nossa boca. Não, aleluia, não vos dê cuidado com o que haver de falar, não se preocupe. Irmão, tem uma pregação, eu vou pregar no congresso, isso e aquilo, não se preocupe. Quem vai ministrar é o Espírito Santo. As pessoas vão lá, aleluia, para ouvir a palavra de Deus. O Senhor vai falar da maneira que Ele quer. Não é da maneira que a gente quer. Muitas das vezes, amada, eu vou pregar numa igreja, aí diz: hoje eu vou pregar o amor. Demora, já está exortando para lá e para cá. Ah, não, hoje eu vou pregar a exortação. Demora, estou numa mansidão pregando no amor que só Jesus. Não é da maneira que nós queremos, é da maneira que Ele quer. Ele nos conduz, Ele fala. Ele, amada igreja, aleluia, Jesus, que traz a mensagem. É o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos. O que você precisa para a sua vida espiritual, o que você precisa para o teu coração, o que você está precisando, você que está batido, triste, carente de uma palavra. Essa palavra está entrando na sua vida e ela já está te curando. Da maneira que você entrou aqui, você já não está mais. Você já está diferente. Porque essa é a palavra do Senhor, a palavra de reino. A palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra, amada, que quebra as cadeias. Aleluia, Jesus. E que um dia entrou na minha vida, um dia entrou na sua vida, um dia ela fez, aleluia, algo tremendo. Mudou tudo que há em nós. Sabe quem é essa palavra? Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno. Mericou, marapa, nagacerende, orafa, nagasei. Que ela mandei como nagassou, meravastai, indioreva. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Eu vou até aqui, amada igreja. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo que vai falar com cada um de nós. Não temas, amada igreja. O Espírito Santo que vai ministrar, não temas. O Espírito Santo que vai transformar, não temas. O Espírito Santo que vai trazer e que vai fazer o grande mover nas nossas vidas. Não temas. Amada igreja, povo de Deus, povo de fé, isso é estratégia. Apenas abre a sua boca.
Deixe o Senhor falar. Não se renda, aleluia, Jesus, a leis humanas. Aquilo que querem impor na sua vida que você está vendo que é errado. Que, aleluia, Jesus, não é querer, aleluia, te corromper. Não aceite. Diga não, isso é estratégia. Você tem opinião, sim. Você tem palavra, sim. Daniel teve, Sadraque, Mesaque e Abednego teve também. Disseram não, não vamos se prostrar a essa imagem, a essa escultura. Nós servimos ao Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia, Jesus. E nós não vamos se ajoelhar. Você podem te jogar numa fornalha, num calabouço, podem te jogar na cova dos leões, mas entenda, o nome do Senhor vai ser glorificado, o nome do Senhor vai ser exaltado, o nome do Senhor vai ser elevado através da tua vida. É aí que o Senhor vai te mostrar que Ele é Deus, é aí que o Senhor vai te mostrar que, aleluia, na tua fraqueza que Ele te aperfeiçoa, é aí que o Senhor vai te mostrar, ei, minha serva, ei, meu servo, eu estou contigo, não temas, xarafa, nagaçu. Essas situações, aleluia, não é para nos esmorecer, não é para nos tornar, aleluia, Jesus, fraco, abatido, caído, é para nos levantar e que todos vão ver, aleluia, que o Senhor está conosco. Remandaraia nagasai. Quando tu sair da cova do leão vivo, quando tu sair da fornalha ardente, aleluia, não vai ter, aleluia, nada queimado. Quando tu sair do calabouço vivo e com a palavra revarachoumarapa nagasu, prepa nagasubria. Que ela mandei como a nagaserende, rafa nagastei. O mericalamandarai. Ju refine the close, tu refine the coma, nagasai. O inimigo pode ter se levantado contra a tua vida com uma fúria tremenda, mas você serve a um Deus Criador dos céus e da terra. A Ele toda a honra e toda a glória. Então exalte ao Senhor. Recebe essa palavra nesta noite, amada igreja. Recebe esta palavra vinda diretamente do trono da glória para levantar a tua vida, para você pegar a tua cruz e seguir com muita autoridade. Jo refine the coma, nagasai. Amém, povo de Deus, povo de fé. Nagasubria. Recebe aí essa palavra em nome de Jesus. E vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus. Aleluia, Jesus. Shalom de como nagasai. Amém. Vamos clamar ao Senhor nesta noite.